A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente cada um dos seus familiares. Abençoe a sua vida, meu amado, minha amada, para a glória do nome do nosso Deus. Meu muito obrigada, você que se inscreveu agora. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor e o nome do nosso Deus tem sido glorificado através das nossas vidas, né, meus amados? Porque o nosso Deus é bom, a sua bondade, ela dura de geração a geração. A palavra do Senhor, sim, a palavra do Senhor encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 18, que nos diz assim. Vou ler o versículo 15, que nos diz assim. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram sãos. Né? Glória a Deus por esta palavra. Até aqui no 16, uma palavra maravilhosa que nos mostra, meus amados, o poder sobrenatural da fé. Como é maravilhoso quando nós temos essa fé de agir de conformidade à palavra que o Senhor Jesus liberar em nossas vidas. Glória a Deus. Não sei qual é a palavra que o Senhor tem liberado sobre você, sobre sua casa, mas você tem agido de conformidade a esta palavra? Ou você muitas vezes já até se esqueceu do que o Senhor falara? A palavra de Deus nos diz que Deus tinha mandado ali no livro de Juízes, tinha mandado Baraque ir contra Císara, mas Baraque não tinha ido. Foi preciso que o Senhor usasse novamente Débora para falar novamente a Baraque que se levantasse e fosse lutar contra Císara, porque o Senhor já tinha dado Císara e todo o exército de Jabim, o rei de Canaã, nas mãos do Baraque e do exército de Israel. Glória a Deus. Então, muitas vezes é assim, nós ouvimos a palavra e não tomamos posse. Baraque não tomou posse, mas quando Débora chama Baraque, Baraque diz que vai, mas é preciso que Débora vá junto. Mas mesmo com Débora, né, a palavra de Deus nos diz que Débora diz: eu vou com você, mas a honra dessa peleja será dada à mulher. O Senhor pelejou por Israel, deu vitória a Israel, mas quando ela disse que a honra seria dada à mulher, porque a palavra de Deus nos diz que Císara, o chefe do exército, foi morto por Jael, né? Glória a Deus, uma mulher, como disse a palavra. Mas o que está implícito aqui nesta história é que o que o Senhor falara aconteceu. Baraque não morreu na peleja, não. Baraque foi vitorioso. Mesmo ele não tendo a honra de ter destruído Císara, mas ele foi vitorioso. Ou seja, a palavra de Deus se cumpriu na vida de Baraque. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, meu amado, minha amada. Tome posse. Estou aqui como Débora, mais uma vez, para lhe alertar acerca daquilo que o Senhor Deus tem lhe falado. Tome posse, faça. Se o Senhor já falou no seu coração, está me usando mais uma vez para confirmar, então você tem que avançar diante daquilo que Ele tem lhe falado, porque quando nós avançamos diante da palavra do Senhor, sim, obedecendo a voz do Senhor, está tudo certo para a glória do Senhor nosso Deus. Nós vemos aqui esses 10 leprosos, eles estavam ali afastados da sociedade, mas eles vendo Jesus de longe, eles clamam por Jesus, né? Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus diz para eles, né? Jesus fala para eles e aos sacerdotes e mostrar, né? Olha que coisa maravilhosa, porque quando um leproso era curado, tinha que ir até o sacerdote para oferecer o sacrifício, né? Lá eles prestariam o sacrifício e ofereceriam, né, o sacrifício. E ali aqueles leprosos, antes mesmo de ser curados, a Bíblia fala que foi no caminho, enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa a gente vê nesses leprosos. Eles acreditaram naquilo que o Senhor Jesus falara. Como eles acreditaram naquilo que o Senhor Jesus falara, as coisas aconteceram de conformidade à palavra do Senhor. Então, continue, meu amado, fazendo a vontade de Deus.
creia na palavra de Deus e ande de acordo com o que o Senhor tem proposto ao seu coração. Glória a Deus. Vemos outro exemplo disso é em Pedro. A palavra de Deus nos diz que quando Pedro está no alto mar junto com os discípulos, Jesus vem andando sobre as águas. A palavra de Deus nos diz que Pedro ali disse, se és tu, né? Depois daquele momento que eles estão ali apavorados no meio do mar, né? E a palavra de Deus nos diz que Jesus disse para ele, não temas, sou eu. E Pedro disse, se és tu, me manda ir até ti, caminhando por cima das águas. Enquanto Pedro estava acreditando na palavra de Jesus, olhando para Jesus, Pedro andou sobre as águas. Quando Pedro deixou de acreditar, Pedro começou a afundar, né? Porque Pedro deixou de acreditar, porque ele começou a se preocupar com os ventos que se levantavam. Então, não se preocupe com os ventos que se levantam contrário, mas continue olhando para Jesus, que você vai chegar aonde ele falara, né? Glória a Deus, você vai chegar, meu amado, minha amada, a bênção do Senhor é para você. A bênção do Senhor é para a sua casa, glória a Deus. Quando Pedro afundara, clamaram ao Senhor, o Senhor pegara novamente na mão e ele continuou, né? Ele voltou com Jesus para o barco. Então veja que o segredo é crer, o segredo é confiar e obedecer as diretrizes que o Senhor nosso Deus nos dá, né? Graças a Deus. Que palavra maravilhosa. Aqueles leprosos, todos eles creram, e todos foram, e todos ficaram curados. Agora nós vemos uma coisa que, na hora de agradecer, apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Que nós não possamos ser igual aos 9, mas que nós possamos estar dentro do 1, né, no caso, porque os 9 retornaram, mas só um apenas retornou para agradecer. Então, que nós não possamos estar enquadrados nos 9, mas que nós possamos ser igual aquele um que voltou para agradecer a bênção ao nosso Deus. Então, meu amado, minha amada, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça ao Senhor pelo privilégio de servi-lo, pelo privilégio de ser chamado filho de Deus. Coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Nós, seres humanos, cheios de defeito e falha, mas nós sabemos que temos um Deus que peleja por nós, um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes e que em nenhum momento nos perde de vista. O Senhor está com você. Tome posse da palavra. Confie no que Deus tem falado ao seu respeito, ao respeito de sua casa. E profetize vitória na sua vida e na vida dos seus, porque dará tudo certo em nome de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus nos diz, meus amados, que a nossa fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, possa buscar mais a presença do Senhor, possa pedir ao Senhor que aumente a sua fé. E um dos meios que a própria Bíblia nos orienta de como nós devemos aumentar a nossa fé é observando a palavra de Deus, né? Glória a Deus. É ouvindo a palavra do Senhor, porque a própria palavra nos diz que a fé vem por ouvir e o ouvir da palavra do Senhor. Então, continue crendo, continue obedecendo e fazendo aquilo que o Senhor Deus lhe mandou, porque com certeza você alcançará a vitória. O nosso Deus é bom, poderoso, eterno e justo, e nos ama de um amor tão infinito, que deu sua própria vida, a fim de que todos aqueles que nele crêem não venham a perecer, mas tenham vida eterna. Então, que nós possamos buscar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que estará conosco, não só nessa vida, mas também na eternidade. Amém? Vamos estar orando? Glória a Deus, o nosso Deus é fiel. Descanse. Permaneça na confiança do Senhor e dará tudo certo. Assim como aqueles leprosos receberam a sua bênção. Mas não faça igual aos 9, faça igual a um. Venha e agradeça a Deus para a glória do nome do nosso Pai. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Pai bendito, eterno e santo, livra-nos de todo acidente do corpo e da alma. Abençoa grandemente cada um dos teus filhos, onde quer que eles se encontrem. Sim, meu Pai, visita cada um deles. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe a palavra que tem liberado no coração de cada um deles. Realiza-as, ó Pai, assim, para a glória do teu nome. Faz de conformidade o teu querer. Ajuda-nos, ó Deus, a te servir melhor
melhor. Dá-nos uma noite de paz e tranquilidade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, um forte abraço. Fique na paz do Senhor. Que todos tenham uma noite assim maravilhosa na presença do Senhor nosso Deus. O nosso Deus, Ele é com você. Se o Senhor é contigo, por onde você andar, não temas, porque maior é o que está com você do que todas as coisas que estão no mundo. O nosso Deus é soberano. Ele vive e reina, não só hoje, mas eternamente. Amém? Forte abraço. A paz do Senhor.